Vamos para o nosso vídeo de número 61. Nesse vídeo nós vamos ver esse símbolo aqui chamado radical. Esse símbolo chamado radical, ele tem dentro dele o elemento que é chamado de radicando. E tem aqui, esse N aqui, é chamado de índice. Índice. Está aqui, ó. Índice. E o que está aqui dentro é o radicando. Radical é o símbolo. O símbolo é chamado de radical. E esse símbolo serve para calcular raiz quadrada, raiz cúbica, raiz quarta, raiz quinta, raiz sexta, raiz sétima e assim infinitamente. Por isso que raiz N pode ser raiz 13 de um número, raiz 15. O que está aqui dentro é chamado de radicando. Radicando, o número que aparece aqui dentro é chamado radicando. Está aqui. Isso aqui é o índice. Índice da raiz. Quando nada aparece, é determinada a raiz quadrada. Raiz quadrada só vai aparecer o símbolo, que é o radical. O nome do símbolo é radical. Radical é o símbolo. Quando nada aparecer, está tratando de raiz quadrada. O que está aqui dentro é o radicando. Se não aparecer nada, é o raiz quadrada de A. Nesse caso, o nosso índice vai ser 2. Raiz quadrada, não aparece nada, o índice é 2. Convenção matemática. Nada apareceu, simplesmente o símbolo, raiz quadrada. Tudo bem? Aí vem. O radical serve para calcular a raiz de um número real. Número real, eu posso determinar a raiz dele. Pode ser raiz quadrada, cúbica e assim sucessivamente. Desde que ele seja um número real, ele aqui dentro vai ser chamado de radicando e vai calcular a raiz dele. Índice é a raiz que está sendo pedida desse radicando. Se aqui for n igual a 5, vai ter que colocar o 5 aqui. Será raiz quinta de A. Se for raiz cúbica, tem que colocar o 3 aqui. Raiz cúbica de A. Ah, apareceu A aqui e o radical não tem nada aqui. Automaticamente, quando não tem nada, tem 2. Tá? Porque o símbolo já designa raiz quadrada. Então, não apareceu nada, é raiz quadrada de A. Tudo bem? Então, continuando. O radical serve para calcular a raiz de um número real. O número tem que ser real. Essas raízes serão raiz quadrada, raiz cúbica, raiz quarta, raiz quinta, pontinho, pontinho, raiz N. Infinitas raízes, tá? Só que para determinar as raízes, temos 2 casos a considerar. Para determinar as raízes, temos 2 casos a considerar. Qual é o primeiro caso? Quando o índice é par. Então aqui, ó. Primeiro caso, quando o índice é par. Observa só. Aqui eu tenho o radical. Olha só, aqui eu tenho o radical. Nada aparece. Aqui dentro eu tenho um valor chamado de radicando, que é um número real. É o número real 9. Ele quer saber a raiz quadrada de 9. É igual a 3. Por que é 3? Porque 3 ao quadrado é igual a 3 vezes 3, que dá 9. Então, a raiz quadrada de 9 é 3. Mesmo caso aqui. Radicando é a que está aqui dentro, é 16. Radical é o símbolo. E qual é a raiz que ele está pedindo? Raiz quarta. O índice aqui é 4.
é diferente de 2, tem que colocar. Raiz quarta de 16 igual a 2. Por quê? Pois 2 elevado a 4, ou 2 à quarta, é igual a 2 vezes 2 vezes 2 vezes 2. O 2 aparece 4 vezes e multiplica. 4 vezes 2, 8 vezes 2, 16. Por isso que raiz quarta de 16 raiz quarta de 16 é igual a 2. Simplesmente por isso, porque o 2 elevado a 4 é igual a 2 vezes 2 vezes 2 vezes 2. Isso dá 16, não é? Então, a raiz quarta de 16 é igual a 2. Belezinha até aí? Agora vamos ver o nosso número 3 aqui, ó. Raiz quadrada de menos 9. E raiz, aqui no número 4, ó, raiz quarta de menos 16. Observação muito importante que toda vez quando aqui dentro tiver um radicando negativo, ó, um radicando negativo, e o índice da raiz for par, 2, 4, 6, 8, 10 e assim sucessivamente, observa bem, toda vez quando aqui dentro for negativo, ó, e o índice da raiz, qual é o índice? É o valor aqui que ele está querendo. A raiz o quê? Raiz quadrada, raiz quarta, poderia ser raiz 18, raiz 28. Se você olha aqui dentro é negativo, ó, e ele quer a raiz índice par, não tem. Pode responder isso aqui, ó. Nesses casos, não existem raízes. Quando o radicando, quem está aqui dentro, quando o radicando A for negativo e o índice N for par. Mas o radicando aí é A ou é 16? Observa que foi chamado de A porque qualquer sujeito que tiver aqui dentro vai ser chamado de radicando, tá? Por isso que eu mantive nessa resposta o A aqui e o N também aqui. Mas voltando a dizer que se está aqui dentro é radicando. E se o radicando é negativo, e o índice é par, 2, 4, 6, 8, a resposta é essa aqui. Não existe raízes, tá? Não existe. Mas responde-se bonitinho, nesses casos não existem raízes quando o radicando A for negativo e o índice N, ó, 2, 4, for par. Tudo bem? Já que nós falamos que existe 2 casos, esse foi o primeiro, tem que ter o segundo. Tá aqui, ó. Segundo caso, quando o índice N for impar. Primeiro caso, par. Segundo caso, quando o índice N for ímpar. Observa só. Raiz cúbica de 27 é 3. Pois 3 ao cubo, ó, 3 vezes 3 vezes 3, 3 vezes 3, 9 vezes 3, 27. Então, raiz cúbica de 27 é igual a 3. Porque 3 ao cubo é igual a 27. Vamos ver agora o número 2 nosso, ó. E a raiz cúbica de menos 27? Raiz cúbica de menos 27. Olha só, aqui vai dar menos 3. Então quando aqui dentro for negativo e o índice aqui for ímpar, vai existir? Vai. Toda vez que eu tiver aqui dentro alguém negativo e você olha o índice, é ímpar, é 3, é 5, é 7, é 9, é 11, é 13 e assim vai, você pode dizer com toda certeza que isso aqui vai ter resultado legal, tá? É negativo aqui dentro, mas o índice é par.
Não pode. Tá aqui. Ó. Não pode. Ah, mas aqui dentro é negativo, mas o índice é ímpar. O índice é 5 ou 7. Aí tá legal, vai existir. Mas no caso aqui o nosso índice é 3. É a raiz cúbica de menos 27. Vai dar menos 3. Por quê? Porque menos 3, ó. Menos 3 ao cubo é igualzinho a isso aqui. Ó. Quando a base é negativa e o expoente é ímpar, vai dar sempre negativo. Ó. Então, quando for negativo, menos 27, raiz cúbica, é igual a menos 3. Por quê? Menos 3 ao cubo é igual. Botou aqui dentro do parênteses, vai dizer que a resposta vai ser sempre a mesma. Igual a esse. Menos 3 ao cubo é igual a menos 3 ao cubo. Olha só. Foi colocado aqui 1, 2, 3 vezes o menos 3. Já que o índice é 3. Agora eu vou multiplicar, ó. 3 vezes 3, 9. Só que os dois são iguais, 9. Então, toda vez na multiplicação, quando os sinais são iguais, dá mais. Então, aqui ficou 3 vezes 3, 9. Menos vezes menos, mais. Mais 9. 9 vezes 3, 27. Só que aqui tinha dado mais. Ficou mais vezes menos, dá menos. Sempre na multiplicação, quando os sinais são diferentes, dá menos, tá? Então está aí. Aqui nós temos alguns exercícios. Então, tudo bem? Olha só, negativo aqui, o índice é ímpar, a resposta é legal, existe. Menos 3 ao cubo, menos vezes menos deu mais vezes menos dá menos. Exercícios. Escreva V de verdadeiro ou F de falso em cada questão. Se você vê que a coisa é verdadeira, você coloca V. Se caso seja falso, você coloca F. Letra A. Olha só. Existe raiz quadrada de negativo? Não. Então isso aqui é falso, ó. Falso. Existe raiz cúbica de negativo? Existe. Então isso aqui é verdadeiro. Existe raiz quadrada de negativo? Não. Isso é falso. Existe raiz índice, quando aqui dentro é negativo, o índice é ímpar, existe raízes? Existe. Então isso aqui é verdadeiro. Aqui dentro é negativo, mas o índice é ímpar. Quando o índice é ímpar, ó. Quando o índice é ímpar, tudo bem. Tá aqui. 3 é ímpar, 7 é ímpar, menos 27 é negativo, menos 32 é negativo. Se aqui é verdadeiro, aqui também é. Menos A, aqui eu já coloquei uma letra, pode ser, desde o momento que é negativo, menos A. O índice é ímpar, então isso aqui é verdadeiro. Existe raiz quinta de menos A. Aqui dentro é o quê? É mais ou é menos? Não tem sinal, é mais. E aqui o índice é par. Existe raiz quadrada de A? Existe. Quanto vale o A? Não quero nem saber. Só sei que ele é positivo. Se ele é positivo, existe raiz quadrada dele. Tudo bem? Negativo. Aqui dentro é negativo, aqui é par. Existe raiz quadrada desse negócio aqui? Não, isso aqui é falso. Isso aqui é negativo. O índice é par. Existe essa raiz quadrada? Não. Isso aqui é falso. Raiz quadrada de menos A não existe. Então, isso aqui é falso. Raiz quarta. Poderia ser quarta, sexta, o que fosse. Se é par, não tem raiz quadrada de coisa negativa. Não tem raiz índice par de coisa negativa.
Se o troço aqui é negativo, o índice aqui é par, falso. Tudo bem? Esse aí foi o nosso vídeo 61. Um abraço e até o próximo vídeo.